O Itamaraty respondeu, né, essa publicação de hoje aí da Embaixada dos Estados Unidos, que estava respondendo, né, não é uma declaração da Embaixada, é uma declaração em resposta ali, eles traduziram esse perfil que é de um órgão do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é responsável por implementar a política externa, né, dos Estados Unidos, referente aos interesses na América do Norte, América Central, América do Sul e o Caribe. E aí eu vou ler aqui, ó, o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Ô, Nassif, o Itamaraty respondeu, mas antes de falar do Itamaraty, né, é interessante que eles falam sobre o respeito à liberdade de expressão, que é uma coisa que está na Constituição deles, mas eles justamente não estão Você tem estão, lembrando que é sobre o respeito à nossa Constituição, essas medidas que foram pedidas, né, tanto de ter um representante legal no país para a empresa operar aqui, e a empresa opera lá, ela tem a sede lá, mas ela está operando no Brasil, então ela tem que respeitar a nossa lei também, né? É não, mínimo isso, né? agora você pega os Estados Unidos, o que fizeram com o Snowden, o que fizeram com o tempo que o Glenn era jornalista, que ele trouxe essas denúncias todas à tona aí. Agora, vê o oportunismo dos bilionários lá. Hoje o Jeff Bezos, que é o cara da Amazon, que adquiriu o Washington Post, mudou os princípios Jeff Bezos. editoriais. Bezos, mudou os princípios editoriais do Washington Post para se adaptar à era do Trump. Vamos só falar o oportunismo desse pessoal. Lá atrás, quando o Trump foi acusado de ter sido beneficiado pelos hackers russos aí, foi uma mentira. Isso aí o Glenn tem toda a razão. Não foi uma mentira. Foi algo que foi amado pelos democratas lá e pelo Atlantic Council, que é o think tank lá que tem do chamado Estado Profundo aí. O que aconteceu? Dois blogueiros lá de um blog desconhecido apareceram com um estudo acadêmico multiplicando por várias vezes o alcance das mensagens dos russos lá. Levaram esse trabalho para o New York Times, para várias publicações sérias, nenhuma aceitou. Quem aceitou? O Washington Post, que tinha acabado de mudar de mãos. Em cima disso, houve o Congresso convocou o Zuckerberg foi até o Atlantic Council, contratou o Atlantic Council para ser o consultor dele, o Atlantic Council montou uma estrutura de checadores aí no mundo inteiro, inclusive no Brasil aqui, subordinados à orientação do próprio Atlantic Council. Aqui eles fizeram essa associação aqui, existe essa associação aqui, não convidaram nenhum dos portais que fazem crítica política, a política econômica e a financiarização. Então, esse é o Jeff Bezos lá. Daí o que acontece? Muda, o Trump muda e ele muda de posição novamente. Né? Agora, o interessante, se vocês... no meu livro tem um capítulo, mas se vocês entrarem aí no GGN e colocarem Doutrina de Segurança Nacional Atlantic Council, vocês vão chegar num especialista lá do Atlantic Council que mostrou a guinada que ia dar na Doutrina de Segurança nos Estados Unidos e que agora se materializa com Trump. A lógica dele é o seguinte, não tem mais esse negócio de países, guerra entre países. A guerra agora são entre a globalização, tudo, e os grupos que são extremistas e tudo, que um pouco herança das Torres Gêmeas, do fato das Torres Gêmeas, mas os grupos que são contra a globalização. Então, quando você vê o Trump se aproximando do Putin e, ao mesmo tempo, investindo contra a Europa e contra países que querem estabelecer controles sobre as redes sociais, você vê a nova etapa, que é essa etapa de um novo período feudal, o técnico feudalismo
como se diz aí, o Pedro outro dia estava trazendo aí um autor que está estudando isso. Agora, nisso tudo, o Ícaro, desponta uma figura que passa a ser uma figura-chave não apenas para o Brasil, mas para essa luta que é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes virou, cá para nós, virou a grande referência mundial aí na defesa das atribuições nacionais contra essa loucura, contra essa invasão aí que produz distorções políticas, revoluções coloridas e tudo mais. Né? Você tem aí a nota do Itamaraty? Pô, não tô com a nota aberta aqui, ó. O governo brasileiro recebe com surpresa a manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano a respeito da ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte Brasileira. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes contemplado na Constituição Federal Brasileira de 1988. A manifestação do Departamento do Estado distorce o sentido das decisões do STF, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência da constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil. A liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no sistema jurídico brasileiro, deve ser exercida no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. E o último parágrafo: o Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa divulgada em mídias sociais. Os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular após as eleições presidenciais de 2022 são objeto de ação em curso no Poder Judiciário brasileiro. E aí, Nassif, sobre essa nota aqui, é um posicionamento do Itamaraty que ele reforça que a importância de como a manutenção do Estado democrático tem a ver com essa regulação das redes sociais e como que está no relatório da PGR todo o esquema de desinformação que foi montado para poder ajudar nessa tentativa de golpe. Mas a gente tem também um ponto aqui que é sobre o ataque direto do Trump, do Elon Musk, ao Alexandre de Moraes, que virou essa figura que virou meio que o símbolo do STF, né? Tanto que colocaram, agora passou na que seria a Comissão de Constituição e Justiça aqui, a tal lei lá que proibiria o Alexandre de Moraes a entrar nos Estados Unidos, né? É inacreditável. Você chegou a ver isso? Vi. Vamos comentar isso, mas deixa eu só colocar aqui, aproveitando um vídeo que você trouxe aqui, o Humberto Cesaroli fala, você viu a declaração de Marcos Duval pedindo intervenção dos Estados Unidos no Brasil e do Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos fazendo lobby contra o Estado brasileiro, são crimes de lesa pátria? Vamos mostrar aí esse ridículo desse Marcos Duval, o cara da SWAT. Os Estados Unidos invada o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo fazer. Agora Alexandre está indo por água abaixo, mas sempre vai ter outro que vai assumir. Puta que o pariu, Brasil! O que mais falta para poder vocês entenderem que nós tomamos o golpe? Não falta mais nada, é só olhar a cara dele que você vê um bando de malucos aí que tentaram dar um golpe aí, né? Inacreditável. Esse aí que o Flávio Dino chegou para ele e falou: o que ele falou mesmo? Você é dos super-heróis, não? Foi se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores. É isso. Rapaz, mas você vê a quantidade de malucos. E quando você vê o Trump e o Musk entrando nesse jogo, é um jogo para estimular maluco. Ou seja, é uma destruição. Agora você vê, quando a gente lá atrás criticava a Veja, o Reinaldo Azevedo, Diogo Mainardi, com aquela política de destruição do politicamente correto, aquele ataque ao politicamente correto, porque estava na cara, que era um processo de destruição da lógica civilizatória, que mesmo que tinha os seus exageros, tinha que estabelecer
alguns ajustes lá, mas à medida que você vai destruindo a lógica, essa lógica da democracia ocidental, que é um conjunto de valores, um conjunto de inclusões lentíssimas aí das mulheres, dos negros, das minorias, mas são avanços que não admitem retrocesso. Quando você começa a destruir o politicamente correto, é para abrir espaço para isso. Botar tudo para estaca zero. E agora o Trump ele traz de uma forma ostensiva. Ele e o Musk trazem de uma forma ostensiva. Continuo achando. Agora, o oportunismo dos bilionários, essa do Washington Post aí, o Washington Post, que era um símbolo da democracia americana, o jornal que derrubou o Nixon lá atrás, aí, por conta do que o Nixon fez lá, que é um 1/20 do que o Trump faz. Cai nas mãos de um bilionário que usa, e é que nem aqui, você pega aqui a CNN, o ataque que está fazendo contra a Previ, aí o que é isso aí? É evidente que querem ter o controle da gestão. O poder do André Esteves é o quê? É o dinheiro que ele tem ou é o dinheiro sobre o qual ele tem poder de decisão, dinheiro de terceiros? Então, você tem, digamos, quando você não tem um rumo, daí entra muito a crítica que a gente tem feito em relação ao governo aqui, tem que ter um projeto de país. Sem um projeto de país, fica tudo solto. E daí toda sorte de oportunismo aparece. Então, eles inventam aí o Tribunal de Contas indo em cima da Previ, que não tem nada a ver. Você tem a Previc aí, que é a superintendência aí dos fundos de previdência, não tem nada a ver com o Tribunal de Contas. Entra um ministro do Tribunal de Contas, pega um período de 11 meses da Previ, que deu prejuízo naqueles 11 meses. Prejuízo não é que ficou abaixo da taxa atuarial. 11 meses, mas antes teve lucro, depois vai ter lucro. Pega aqueles 11 meses e começa uma baita campanha para quê? Para tirar a gestão dos funcionários do Banco do Brasil e a Previ dos funcionários do Banco do Brasil e passar para um BTG da vida. Ou seja, é uma falta de limite sem tamanho, uma falta de limite sem tamanho. Querem se apossar de tudo. Os ataques à saúde é a mesma coisa. Kiko, nossa, vamos lá então. O Nassif, até voltando assim ao Marcos Duval e entrando também a questão do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e já deixou claro que está fazendo parte do lobby para passar, que passou que está pressionando essa lei do Moraes não poder entrar nos Estados Unidos e tal, que não é uma lei contra o Moraes, né, até porque não seria possível fazer isso, mas contra pessoas que atentem contra o direito de liberdade de expressão dos americanos. Né? Então, essa lei, o Eduardo Bolsonaro está lá, junto com outro nome, que é o Paulo Figueiredo, que era jornalista da Jovem Pan, que está no processo da PGR lá na denúncia. O nome dele é citado várias vezes como interlocutor entre os militares, né? Era um dos principais nomes que os militares passavam informações para ele divulgar nas redes sociais. Ele tinha acesso direto a isso. Tá os dois lá. E o Figueiredo é neto do ditador, né? Não só ditador, Figueiredo. mas o cara que comandou o SNI durante muitos anos. O avô dele assim, é uma viralatice, né? Você ter um deputado brasileiro, um deputado federal, Eduardo Bolsonaro, que está sendo ventilado aí para ser senador em São Paulo, estando fora do Brasil, já pediu intervenção, sanções ao Brasil, lá nos Estados Unidos. Ele é quase um deputado americano que foi eleito no Brasil, né? Quinta coluna, né? Na Segunda Guerra, o nome que se dava a isso era quinta coluna, né? Era quinta coluna, mas é terrível. Vamos pegar aqui mais questões aqui, Igor? Até o Guilherme Boulos publicou que acionou a PGR contra o próprio Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional, falando que o bananinha patriota, entre aspas, está nos Estados Unidos conspirando abertamente contra o Brasil, abanando o rabo para o Trump, e fica por isso inadmissível. Nós vamos para cima. O Supremo tem que trabalhar isso aí efetivamente, porque é uma ação anti-país mesmo. Isso é um crime contra a segurança nacional. Agora, é impressionante a maneira como que o Departamento de Estado se curva ao Trump, trazendo uma coisa maluca. Ou seja, o Brasil
não pode fazer nada contra informações que venham dos Estados Unidos e sejam distribuídas no Brasil. Então, os Estados Unidos não podem combater a cocaína que vai da Colômbia, porque vai estar interferindo aqui na livre iniciativa da Colômbia. É impressionante o grau de racionalidade aí que eles tentam. E daí isso virou a geopolítica americana. A decadência é uma decadência, mas de uma hidra de Lerna, né? Que cada rabada que dá derruba 10. Né? Ô Nassif, até você falou de geopolítica. Tem um ponto importantíssimo essa questão da geopolítica nessa história, até porque hoje Lula esteve na reunião aí com representantes do BRICS, falando sobre fortalecer o Sul Global, falando sobre BRICS, e isso gera um incômodo no Trump e ele quer barrar essa história. Tanto que o Trump tem eu acho que pouca gente tem falado isso, mas essa reaproximação do Trump ali com o Putin pode ser uma tentativa de tirar a parceria do Putin com a China e perder. Então, mas o ponto central, Ícaro, é que quando você pega a questão da geopolítica, você tem que ter segurança sobre o parceiro. Então, qual que é a segurança que o Trump passa mudando de opinião da noite para o dia em relação a tudo? Ele está desarticulando. Ele ataca os aliados dos Estados Unidos, atacou o Canadá, o México, aliados históricos dos Estados Unidos, que tinham tratados de livre comércio com os Estados Unidos. Está atacando a Europa. Como é que o Putin vai aceitar? Vai fazer o jogo, obviamente, aí, o que foi interessante para a Rússia, mas jamais vai abandonar essa aliança com a China. Né? Agora, eu chamo a atenção o seguinte, provavelmente não vai ter... São conversas aí em almoços e jantares lá, mas o que está acontecendo no G20 lá. O G20, eu tenho a impressão, alguma informação também, que no G20 está sendo articulado aí entre esses países que estão sofrendo com esses solavancos do dólar aí, começa a ser articulado uma frente comum, que a ideia não é mais separar os países de acordo com a geografia ou de acordo com linha política, é de acordo com os efeitos do dólar sobre essas economias. E muitas economias sendo afetadas aí por esses solavancos do dólar. O Brasil, a África do Sul. Então, tem semente sendo plantada aí, sabe?